Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Theodor Adorno, um grande filósofo alemão, né, que falou um pouquinho sobre educação. E a ideia dele, o livro vai aparecer aí para vocês, né? Educação e emancipação. Educação e emancipação, como nós falamos na semana passada, ele tem um pouco a ver com a questão desse livro que nós conversamos, né? Que são aspectos do novo radicalismo de direita, né? Que é exatamente a questão fundamental do ressurgimento do fascismo, do nazismo, né? O neofascismo, o neonazismo e tal. Então, nesse livro aqui, né, que nós comentamos semana passada, você pode ir lá, curte lá, vai lá, dá uma olhada no vídeo, né? Chama Novo Radicalismo de Direita, que é o neofascismo, o neonazismo, né? Então, aí ele fala sobre isso. Então, o Adorno, ele fala que após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, ele entende que só houve o ressurgimento, né, do fascismo. Por quê? Porque foram mantidas algumas condições, né, que nós tínhamos na sociedades europeias, né? No caso aí ele fala das sociedades europeias, né? Porque ele não está, isso aí ele está falando no final dos anos 60, de 1960, início dos anos 1970, né, e tal. E que já naquela época, como a gente falou no vídeo passado, isso aí estava ressurgindo, né? Esse fenômeno, né, e tal. Então esse fenômeno que nós temos aqui, ele é exatamente desses ciclos, né, que nós temos na política. E por que ele falou que nós temos esse ciclo? Exatamente porque algumas condições, não são exatamente as mesmas, mas algumas condições que existiam lá nos anos de 1920, 1930, continuaram a existir nos anos 1950, 1960, 70, e por isso, né, que nós temos o ressurgimento do fascismo e das ideias fascistas, né, e tal. E também, né, agora, no início do século XXI, né, a gente pode, né, podemos também chegar a uma conclusão, né, de que algumas razões e tal são mantidas, apesar de serem, né, como o próprio Adorno sempre reforça, muito diferentes, né, e tal. Mas algumas questões substanciais, estruturais, se mantêm exatamente para que isso ressurja, né? Então, o que ele fez nesse livro que nós vamos comentar hoje, que é a questão da educação e emancipação, né? Então ele fala que é o básico, né? A educação é onde a gente se socializa, né? Primeiramente tem ali a família, né? Obviamente, tal. E aí nós vamos para a escola e tudo mais, né? E que o que ele fala, né? Ele fala que a educação ela nos dá hoje, né? Então, o que? A gente pode transferir isso para o Brasil também atualmente, né? Ela nos dá uma semi-formação. Por que isso, né? Porque quando você olha, né, as leis educacionais, né, então vou trazer um pouquinho para o Brasil para a gente entender melhor, né, as questões aqui filosóficas que ele traz, e a gente concorda basicamente com isso, né? Então, quando você lê, né, quais são os objetivos da educação, então você dar ao aluno a possibilidade de conhecer, né, a realidade, certo? E ser um cidadão, né? Então nós estamos falando aí do que? Do conhecimento, do esclarecimento, certo? E nós estamos falando também da ciência, certo? Por quê? Porque a ciência também está como base daquilo que os alunos vão aprender na escola, né? Então a ciência, inclusive, ela é a base de tudo. A gente divide em disciplinas, né, em matérias e tal, porque isso ao longo dos anos foi acontecendo, né? Mas o conhecimento ele é único,
né? Ele é o conhecimento científico. Aí nós temos as bases da história, da biologia, né? Da física, da química, da matemática, mas o conhecimento ele é único, né? Por isso até que a gente tem uma crítica muito grande à ideia de inteligências múltiplas e tal, mas isso é outra história que em outros programas a gente pode até falar sobre isso, né? Mas então, o que ele vai falar? Então ele vai falar que essa educação para o esclarecimento, para que o aluno tenha acesso à ciência, né, acaba levando ao quê? A uma semi-formação. E essa é a grande questão para Adorno, né? É aí que temos a possibilidade da volta do fascismo, do nazismo, né? Ele fala muito do nazismo, até porque ele era alemão, né? E que com a chegada do Hitler ao poder, ele teve até que sair da Alemanha, né? Até porque já estava na universidade e tal, e acabou sendo recebido nos Estados Unidos, né, assim como vários outros, né, também, né, Marcuse e tal, aquilo que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt, né, porque lá eles tinham realmente um instituto de estudos, né, em Frankfurt. E aí, com a chegada do Hitler ao poder, vários desses professores saíram da Alemanha, né, porque estavam já começando a ser perseguidos, tal, né, politicamente, tal, alguns até por questões, né, de antissemitismo e tudo mais, né. E acabaram, algum tempo depois, indo para os Estados Unidos, né, e tal. Então, o Adorno fala muito da questão do neonazismo, né? Então, o que vai acontecer, né? Essa semi-formação que é passada aos alunos, ele fala, inclusive, isso, né, na Alemanha, né? Quer dizer, onde nós temos a ideia de um país onde temos uma educação, né, avançada, de boa qualidade e tudo mais. Mas ele falou então que estruturalmente é uma semi-formação. Por quê? Porque na realidade ele diz que todo o aspecto da ciência, né, todo o aspecto da razão, da racionalidade humana, tudo isso ele é produto das relações sociais, né? Então nós temos as relações sociais, nós temos a ideia, né, de relações de trabalho e tudo mais, né? Então isso vai, né, esse capitalismo ele vai levando tudo a se transformar no quê? Em um produto. Então a própria ciência se transforma num produto, né? A própria educação, né, se transforma num produto. E a ideia então que se tem de esclarecimento, né, a ideia que se tem de cientificismo e tal, ela não é exatamente a ideia, né, daquilo que é o esclarecimento e daquilo que é ciência. Por quê? Porque aquilo que a escola ensina é o resultado do quê? Da ciência e do esclarecimento como um produto, certo? Ligado às relações capitalistas. Então o que acaba acontecendo? Como, né, nós falamos no programa anterior, como o capitalismo, né, ele acaba sendo levado ao máximo, né, durante o fascismo, certo? O que vai acontecer? As relações, né, capitalistas, elas mantidas, elas têm a latência do fascismo, né? Ou seja, o fascismo está sempre ali. E aí existem momentos, né, por conjunturas históricas, que esse fascismo ele acaba ressurgindo, ou de maneira popular, né, ou de maneira eleitoral. Então nós temos um ressurgimento. Não que eles chegassem ao poder, até porque, né, depois da derrota do nazismo, né, do fascismo e tal, a Itália hoje é outra história, né, porque temos ali um governo também neofascista, né, na Itália, mas os governos italianos acabam não durando muito, então nós precisamos ver, né, o que vai acontecer lá. Mas o nazismo nunca voltou, né, ao poder na Alemanha. Teve momentos em que uns partidos, né, identificados com ideias neonazistas acabaram tendo
votações, poucos deputados ali no parlamento, ou em alguns estados, né, da Federação Alemã e tal, eles conseguiram um certo número de votos para ocupar, né, algum assento nos parlamentos, seja o parlamento federal, seja os parlamentos estaduais, né. Então, isso está latente, por isso que de vez em quando volta, cai e tal. Então, ele fala que é exatamente isso que acontece na educação. Nós temos esta semiformação. Então, quando você tem essa semiformação, é onde você tem um contato com uma ciência, que é um produto. Você tem um contato com a ideia do esclarecimento, que também é um produto, certo? Até a própria... Então, é por isso que a gente fala na educação brasileira, né? O cara vai ter um esclarecimento, vai ter a ciência, e ele vai chegar, por exemplo, né, a uma conscientização de ser um bom cidadão. Né? Então, para Adorno, isso não vai acontecer. Né? Por quê? Porque o esclarecimento, né, a ideia de você ter a ciência, né, como aquilo que está ali fora de nós, né, e que não dá para a gente discutir, porque até pouco tempo atrás, né, você não discutia uma questão de vacina, todo mundo ia lá e vacinava. Hoje está se discutindo, né, a questão de vacina. Então ele fala que essa semiformação, ela faz com que nós tenhamos nas escolas o quê? A ideia, né, de que o mundo vai continuar desumanizado. Por quê? Porque eu não consigo, nessa escola de semiformação, né, humanizar o indivíduo. Né? Então, esse indivíduo, ele não se torna plenamente um ser humano, né, no sentido ético e moral. Por quê? Porque às vezes é apresentado a ele uma realidade, essa realidade fora de nós, ela é apresentada, e aí é que é a grande questão que vai entrar em emancipação para Adorno, essa realidade ela é imutável. Né? Então, o aluno vai dizer, não, mas o mundo é assim mesmo, a escola vai acabar dizendo, o professor vai acabar dizendo para ele, o mundo é assim mesmo, isso aí não tem como mudar e tal, etc. Então, esses alunos vão sendo formados dentro de uma ideia não totalmente humanizada. Né? Por quê? Porque o contato que ele tem com a ciência, ele não é um contato efetivo com a ciência, é algo que é um produto, né, que está ali em relação à ciência. Então, e nós temos essa questão muito efetiva, né? Então, por exemplo, você tem remédios aí, né? Mas olha esse remédio da Pfizer aí, que é um antiviral, que usa nas pessoas mais idosas ou com comorbidade e tal. Se você for comprar, por exemplo, ele custa R$5.000, né? Poucos comprimidos ali que você vai tomar durante 5, 6 dias, né? E tal, etc. Né? Menos de 20 comprimidos é R$5.000. E por que isso? Porque nós temos uma patente, né? E essa patente, então, se coloca um preço naquele conhecimento que foi colocado ali. Então, para Adorno, essa ciência, ela não é a ciência em si, né? Ela é uma ciência comercial, certo? Então, o que passa a acontecer? O aluno começa a ter uma realidade que vem exatamente dessas questões capitalistas, né? Então ele não tem um acesso efetivo. Então ele vai dizer, olha, mas um remédio que está R$5.000 é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, não tem. Então não vai, por exemplo, pensar, que aí é a ideia do Adorno, da emancipação, não, nós temos que quebrar a patente, se esse remédio é importante, nós temos que quebrar a patente e vendê-lo barato, né? Ou doá-lo, né, para a população que precisa e tudo mais, né? Então, a pessoa não conseguiu se humanizar o suficiente para pensar nisso, né? Ela vai achar que isso é normal, né? Então nós temos um insucesso total da educação como humanização dos indivíduos, né, das pessoas. Então eles não conseguem se humanizar, né? Por quê? Porque a própria ideia de razão, ela também está limitada, né?
A racionalidade das pessoas está limitada ao quê? Aquilo que é vendável, aquilo que é comercial. Por quê? Porque a própria racionalidade ela está ligada à ideia da produção capitalista. Essa racionalidade que existe na escola, né, que teoricamente levaria ao esclarecimento, né, a racionalidade e tudo mais, na realidade ela não é isso, ela é apenas o fruto comercial de algo que está muito além disso, certo? Então a gente não consegue conceber, né, que esse produto XYZ, um remédio, né, uma vacina, por exemplo. Quer dizer, qual que foi a grande... Albert Sabin inventou a vacina contra aquilo que era chamado à época de paralisia infantil, né? Até o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, teve, né, em paralisia infantil, que é a poliomielite, né? Mas por que ele teve? Porque não tinha vacina na época, né? Porque o presidente Roosevelt nasceu no final do século XIX, morreu em 1944, ainda não tinha vacina. Aí quando o Albert Sabin inventou a vacina, olha a questão da humanidade dele. O que ele fez? Ele não patenteou. Ele liberou para que qualquer laboratório pudesse fazer a vacina. Ele deu a fórmula para os laboratórios. E aí qualquer laboratório poderia fazer, né? E aí, ao fazer, não precisava pagar. Então o que aconteceu? O preço da vacina era extremamente baixo. E o que aconteceu com isso? Todos os países do mundo puderam comprar a vacina, puderam produzir, quem tinha, né, indústria farmacêutica, pôde produzir a vacina e massificar a vacinação. E praticamente a poliomielite foi, né, extinta do mundo, né, por causa da vacinação em massa. E então, Albert Sabin era um cara que, na visão do Adorno, por exemplo, tinha essa humanização completa, né? Tinha uma formação humana, ética e moral completa. Por quê? Porque ele abriu mão de algo que poderia fazê-lo milionário, bilionário até, e simplesmente é a mesma coisa o cara que, lá nos Estados Unidos, né, o cara que inventou a internet, também, né? Ele liberou, porque ele falou que isso era uma coisa boa para a humanidade, certo? Então, isso também é abordado por Adorno, a questão da tecnologia, né? Aonde a gente percebe que a tecnologia, por si só, ela não gera um bem-estar, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma pergunta teoricamente racional, se nós temos tecnologia para produzir alimentos para mais de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, né? Por que praticamente 20% da população mundial passa fome, né? Por quê? Porque nós temos os indivíduos com semi-formação, né? E que não veem isso como algo aterrador, certo? Acham que é normal. Então você passa a ter a semi-formação e essa semi-formação começa a ter na cabeça das pessoas uma ideia de normalidade. O mundo é assim mesmo e tal, etc. Então, o que o Adorno vai dizer, né, que precisa ser feito no sistema educacional, né? E é exatamente isso que precisa ser feito mesmo, né? Você precisa ter efetivamente uma formação e não uma semi-formação. Então, como é que nós vamos buscar essa formação? Essa formação só vai ser buscada a partir do momento em que, né, o sistema educacional comece a romper com as ideias, né, de que o que nós temos hoje no presente e tal é normal. Então, a escola tem que ser algo que se contraponha àquilo que teoricamente é achado normal, né? Aquilo que se concebe como normal, né? Por quê? Porque aí você vai trazer para o educando, né, para o aluno, uma ideia efetiva à humanização, né, onde vai ser colocado de lado a ideia do lucro, né, a ideia do lucro pelo lucro, o lucro extremado, né, tal, etc. Então, é um dos programas até que nós vamos fazer, né, que a gente acabou falando isso aqui, que é exatamente a questão da concentração de renda, né? Quer dizer, o mundo hoje está
ficando com renda muito concentrada. E por que? Adorno explicaria nisso. Porque o mundo é assim mesmo, né? Então, quer dizer, você teria que ter um contraponto a isso, né? Quer dizer, você não deixar que determinadas coisas virassem produtos, né? Por exemplo, uma invenção científica não pode virar um produto, certo? Uma invenção que seja benéfica para a humanidade não pode virar um produto, certo? Então é por isso que é importante, inclusive, a tecnologia ser desenvolvida principalmente pelos estados, né? Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? na Europa e mesmo no Brasil, né? Se você for conceber a tecnologia que surge no Brasil, ela surge vinculada ao Estado e nunca com as empresas privadas, né? Por quê? Porque as empresas privadas teriam que gastar muito dinheiro para produzir uma tecnologia. Então o que ela acaba fazendo? Ela acaba usando a tecnologia que é produzida muitas vezes pelos estados, né? Então, e na concepção de lucro que você vai ter, se eu gastei 2 bilhões aqui durante 20 anos para desenvolver um produto, então eu vou ficar 50 anos aqui produzindo, cobrando caro, para eu recuperar, e aí eu vou recuperar 50 bilhões, sendo que eu gastei 2, né? Então esse tipo de pensamento, ele não pode ser considerado normal, né? O mundo é assim mesmo e tal, etc. Então a educação tem que se contrapor a essa ideia, né, de normalidade. Então nós temos que ter na escola, né, ele cita até um exemplo, vamos lá, né, passar um comercial na televisão e mostrar para o aluno, né, toda a enganação que tem naquele comercial, né, todas as mentiras que tem nesse comercial. Ainda mais se a gente pensar hoje na questão das notícias falsas, né, aí que você tem então isso exponencialmente maior, né? Então os países nórdicos, por exemplo, já estão incluindo, né, se eu não me engano, a Dinamarca está incluindo no currículo das escolas exatamente o que? Como identificar notícias falsas, né? Então como que o aluno, né, desde os primeiros anos, né, como é que o aluno pode começar a perceber que aquela notícia que ele viu é uma notícia falsa, é uma invenção, né? Então tem toda uma organização, né, do currículo exatamente para fazer com que aquele aluno possa ter a noção do que é falso e do que é verdadeiro, ou o que pode ser falso, né, e o que não pode ser falso, né? Então eu vou ser ensinado a caminhar para uma ideia de identificar as notícias falsas, a quem interessa aquela notícia, quem produziu aquela notícia, né, como ela foi disseminada, como ela foi veiculada, né, e tudo mais. Então eu passo a ter e isso eu só consigo como? Tendo uma formação, né? Eu passo a ter uma formação. Por isso que é importante a escola, você ter uma escola formativa, né? Por quê? Porque as informações, elas estão assim muito, né, a questão do pós-modernismo, né? Você tem muitas informações difusas, né? Só que você não consegue estabelecer determinadas ideias, né, e concatenar ideias e formar, né, um pensamento. Por quê? Porque é tanta informação que você se perde, né? E só tendo uma formação é que você pode colher aquelas informações que você precisa para ter o pensamento, né? Então ele fala exatamente isso, né, que as pessoas estão sendo levadas a virar uma massa, né? Porque com essa semi-formação você não tem a possibilidade de ter o pensamento crítico, né? Então que seria, né, aí educacionalmente, né, que é bastante importante, né, a escola ela tem que levar esse pensamento crítico, né? Então ela tem que questionar tudo. Então ela tem que questionar. Ele fala muito, né, o pessoal da escola de Frankfurt, eles são muito aterrorizados, né, com aquilo que eles mesmos inventaram, né, que é exatamente a ideia da aldeia global, né, da informação generalizada, televisão, né, dos meios de comunicação
de massa, né? Então eles acham que isso é uma coisa muito assustadora, né? Então o que eles têm que fazer? Você tem que contrapor isso aí, certo? Você tem que começar a contrapor. Então a escola hoje, inclusive, ela caminha para o lado errado, né? Por quê? Porque ela caminha para um lado aonde as pessoas, né? Elas são levadas, os professores, tal, muitas vezes, a levar ao quê, né? A levar aquilo que o aluno vai achar legalzinho, bonitinho e tal, né? Então, a dor ele vai no sentido inverso, né? Não, nós temos que levar aquilo que não é, né? Legalzinho, bonitinho e tal, etc. Temos que contrapor a realidade, né? Então, é muito engraçado que você percebe que às vezes tem algumas pessoas, né, que ao educar os filhos, eles vão lá e começam a colocar parâmetros, por exemplo, os filhos usarem o celular. Perfeito, né? Então o meu filho vai usar o celular, dependendo da idade dele e tal, etc, né? O fio tá voltando aqui para frente. O menino começa a ter, né, a criança, né, tal, o menino, a menina começa a ter uma certa idade, aí ele vai poder usar o celular um pouquinho, tal, etc. E ao longo do tempo, né, ele pode ser um indivíduo que não vai ficar, né, completamente escravo, né, do celular, né? Por quê? Porque ele foi educado assim. Agora, de repente, eu posso educar meu filho assim, mas aí na escola, de repente na escola pode usar celular, porque é assim mesmo e tal. Não, né? Se você pegar o pensamento de Adorno, é o contrário, não pode usar e ponto. Né? Não pode usar e ponto. Ou vai usar na hora do intervalo, depois não vai usar e tal. Então você começa a colocar os limites, né? Porque o que falta exatamente hoje é exatamente a noção de limite, né? As pessoas não estão sabendo qual é o limite. Então elas não sabem isso em casa, né? Não sabem isso fora de casa. É por isso que nós temos esses acontecimentos aí, né? Do dia 8 de janeiro, onde as próprias pessoas, elas próprias se filmavam cometendo crimes e colocando isso na rede social. Então, quer dizer, você vê que isso é uma total falta de limites, né? Por quê? Porque ela achava que o que ela estava fazendo lindo, maravilhoso, eu vou colocar na internet, né? Quer dizer, gerando, inclusive, prova contra si mesmo, né? Então, que o pessoal até comentou, né? Eles vinham lá, eu entrei no STF, tem as câmeras lá, eu vou lá, destruo a câmera, mas aí eu pego meu celular, começo a me filmar, quebrando o negócio e põe na rede social. Então, quer dizer, isso é o quê? É exatamente uma ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, né? É a ideia da semi-formação. Aonde? O mundo é assim mesmo, eu vou quebrar tudo e pronto, né? Quer dizer, a pessoa não tem a noção de que ela não pode quebrar. Ou que se ela quebrar, né? Ela vai responder por isso, né? Como também pessoas que disseram que estavam presas contra a sua vontade, né? Pessoas que disseram que não tinha Wi-Fi na cadeia, né, e tal, etc, né? Então, quer dizer, na colmeia, na papuda, né, teoricamente não tem, né? É o Wi-Fi mesmo. Por quê? Porque você está preso, você não pode ficar usando a internet. E os caras querem usar a internet lá dentro, né? Então, quer dizer, é uma total falta de percepção da realidade, né? Por quê? Porque cria-se uma própria realidade, né, que está ligada exatamente a essa escola permissiva que nós temos, né? Então, a escola atual, ela está indo para um lado que não é nem semi-formação, é sem formação nenhuma. Quer dizer, nós estamos caminhando para chegar num momento em que não vai haver regras, né? Não vai haver regras. E as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a sentirem a frustração, né? Então, por exemplo, você vai participar de uma competição vamos dizer, esportiva. Aí, se você fica em último lugar, você ganha uma medalha. Quer dizer, é uma coisa completamente inconcebível. Você não fez nada para participar, você não fez nada para ganhar. Você perdeu. E você vai ter que lidar com essa frustração, certo? Agora não, dá uma medalhinha de participação. Mas às vezes o cara nem quis participar, ele nem participa da aula de educação física, né? Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter
uma formação aonde também você tem a questão dos limites, né? E isso fala-se muito aqui também, né, na questão, uma hora que ele está falando numa entrevista para rádio, né, tal, de um estado alemão, que ele fala exatamente isso. Quer dizer, se você pegar pela questão, por isso que a autoridade do professor, ela é bastante importante. Por quê? Porque o professor, a professora, né, ele vai ter, né, durante a formação, ele vai ter o quê? Ele vai ter aquele papel da autoridade. E a autoridade é que coloca os limites. E isso é fundamental para a formação do ser humano. O ser humano, né, ao ter a sua formação, ele precisa lidar com as suas frustrações, com as suas derrotas, né? Por quê? Porque isso é algo que você vai ter de enfrentar no mundo, né? Você não vai ter um mundo onde você não vai ter frustração, né? Então hoje nós estamos caminhando para ninguém se frustrar. E se você não frustra, você não amadurece, você não consegue lidar, né, com a frustração. E é o que a gente está vendo aí, deve perder a eleição, não consegue lidar com a frustração de perder a eleição, né? Então é o que? É a que a gente chama de mimado, né? A pessoa mimada, né? Então antigamente era a criança, né, que queria, né, o que é normal dela, que ela quer tudo e tal. E aí o pai, a mãe, com a sua figura, coloca os limites, né? E hoje então parece que a escola, eu sou obrigado a ter uma escola em que vai ter tudo lindo, maravilhoso para as crianças, tem que ter flores e tal. Não, entendeu? Não é bem assim, né? A partir do momento que a escola tem o básico, acabou, né? Ali você está para quê? Ali você está para ter o contato com o aprendizado. Você não está indo para passear no shopping, né? Então isso acontece muito hoje, quer dizer, você não tem essa figura, né, da imposição das regras, né? E a imposição das regras, ela vai se colocando e ela vai ficando cada vez menor, né? Cada vez menos regras a partir do momento que você vai crescendo. Tanto é que quando você entra na universidade, praticamente não tem regra. Você não tem uniforme, você vai lá na aula, só que o que acontece? Se você não for à aula, você fica com falta, aí você pode ser reprovado por falta, né? Se você não fizer o trabalho, não fizer a prova, você vai ser reprovado. Então, quer dizer, ali teoricamente você chegou a um certo desenvolvimento, né, do seu amadurecimento, em que você é dono das suas ações e você tem o resultado das suas ações. Estudou, foi a todas as aulas e tal, aprendeu a matéria, faz a prova, tira uma nota boa. Não faz, quer dizer, não foi a aula, tomou falta, não aprendeu nada, você tira uma nota ruim. E isso, né? Qual que é o máximo da questão de você ser uma pessoa que se torna uma pessoa madura? E a escola tem muito a ver com isso, né? Assim como a família e tudo mais. Como é que você se torna uma pessoa madura? Quando você para de culpar os outros pelos seus problemas. Então você hoje está assim, você não vai à aula, você não estuda e você quer a nota. Por quê? Porque aí entra naquele negócio que você não tem frustração. E também você não tem o quê? Você não tem aquilo que é cobrado de você. Quer dizer, você tem como resultado aquilo que você fez ou deixou de fazer. Certo? Então isso não acontece, né? Então a gente vai chegar, por exemplo, numa escola em que vamos chegar, né, devido à burocratização tal, e outras cositas mais, que vai chegar que o aluno não pode ser retido. Não pode repetir o ano, né? Então, quer dizer, esse é o máximo da falência escolar, né? E aí é que tá, e por isso é que nós temos o quê? Um questionamento se a Terra é plana, tal. Aí nós temos, por exemplo, a ideia de que, porque a vacina mata, porque esse remédio eu não vou tomar, porque isso, porque aí você questiona de uma maneira ignorante as questões que são, né, do mundo. Então isso é extremamente complicado, né? Então a escola tem que ser o quê?
A escola não tem que ser prazerosa, a escola não tem que ser legalzinha, né, tal. A escola, por isso que ela tem que ser uma escola pública, porque a escola privada, ela é realmente uma mercadoria, então é outra coisa. Então a escola pública, ela tem que ser uma escola para que o aluno aprenda e para que o aluno se coloque como um indivíduo que vai realmente questionar o mundo, né, dentro de uma visão da ciência, dentro de uma visão, né, da cidadania e tudo mais, certo? Então essa que é a ideia básica. Aí a gente vai poder desenvolver isso também em outros momentos aí. Falou? Então por hoje é só, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Grande abraço. Até o próximo Conversa na Margem Esquerda.